Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork. Você já se pegou pensando que você faz tudo na tua clínica, porém não tem os resultados que você realmente queria atingir com o teu paciente? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe hoje Manuela Martins, que vai falar um pouquinho sobre os desafios na clínica e também, principalmente, que é o mais importante, né, gente? É pensar em soluções para a gente alcançar um pouco mais dos desafios. Manu, muito bem-vinda ao NeuroConnect. Primeiro, Manu Martins, né? Manuela Martins, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Bom, sou Manuela Martins, mãe de Levi, esposa de Ulisses. Estou com a NeuroWork aí há 5 anos e um pouco mais do que isso, eu acho, né? Trabalho com neuromodulação, tenho uma clínica multidisciplinar no Rio de Janeiro, na verdade 2 espaços no Rio, e sou estudante do último período de psicologia. Essa garota aqui embarcou na psicologia, já era formada, né, Manu? Já tinha uma vida, tava com a vida ganha, né, Manu? Com a vida resolvida e resolveu fazer psicologia. Exato. Já vinha com a clínica neuropsicopedagógica aí, psicopedagógica há uns 15 anos, né? Atuando muito especificamente com pessoas com autismo dentro de um processo de alfabetização, mas a psicologia foi me chamando, assim, uma questão de necessidade. Na verdade, no primeiro Contase eu fiz minha inscrição, né, da psicologia. Então a gente está indo para a 5ª edição e terminando a formação. Muito legal essa matemática, né? Muito, muito. Que legal, mano. No primeiro Contase você fez a inscrição. Foi. Você teve momentos ali de dúvida ali no meio do caminho, porque não é fácil o que você falou. Você tem que dar conta de 2 clínicas, que é fácil, gente. Básico, é tranquilo. Quase nada pra fazer. Mãe... 2 clínicas ABA. Ai, 2 clínicas ABA. Protocolos, supervisões, gráficos. Tudo. Reticências. E mãe... A gente sabe que mãe também é um trabalho super fácil, gente. Super fácil, nossa. É bem tranquilo. Ser mãe é o mais tranquilo de todos. E neuromodulação. Então, você tem uma vida bem intensa. Sim. Parabéns mesmo por ter embarcado aí nessa 2ª faculdade. Manu, diga-me. Você tá aí com a gente, né, seguindo a NeuroWork, caminhando junto com a gente há 5 anos. Isso é bastante tempo. Sim. E nesse caminho, você foi incorporando técnicas para quê? Como é que veio isso dentro... por que você resolveu, então, querer novas técnicas? Tava tudo certo? O que você queria que você precisou colocar novas técnicas? Então, para começar, eu sentia que faltava alguma coisa. E essa alguma coisa eu não conseguia decifrar. Então eu ia, comprava material e fazia aquele curso e comprava aqueles jogos, enfim, era só investindo, mas eu sentia que tinha algo mais. Falou assim, se eu pudesse colocar a mão dentro, né, tá tudo certo, os recursos estão certos, o tempo tá ajustado, os objetivos estão certos, mas realmente faltava algo. E aí foi onde eu conheci a neuromodulação, né, eu comecei pelo neurofeedback por EEG e a gente começou a ter resultados muito impactantes nesse processo. E aí foi um caminho sem volta, onde a gente começou e nós fomos aplicando e contagiando os nossos terapeutas para vir com a gente, porque a proposta da clínica multidisciplinar e a neuromodulação, ela realmente mudou a qualidade do nosso trabalho. A gente sempre vivia assim, muito cuidado, muito rigor técnico, muita preocupação com o fazer terapêutico, sabe? A gente sempre acreditou muito que a clínica, quando ela sabe o que tem que fazer, ela vai dar resultado. Com certeza. Sempre deu resultado, só que a gente sentia que tinha uma coisa que faltava. E a gente observou que a gente começou a ganhar tempo em relação aos nossos pacientes, sabe? Então, pra gente foi um divisor de águas. A nossa clínica tem uma história antes da neuromodulação e uma história depois da neuromodulação.
Manu, isso que você tá falando, eu escuto muito e eu acredito que você também escuta muito, que é exatamente essa necessidade. Você vê, você tem uma clínica multidisciplinar, ou seja, se teu paciente chega lá, ele é atendido de uma forma completa. Sim. Né? Se ele precisa destes profissionais, lá dentro ele vai encontrar esses profissionais. Sim. Mas mesmo assim, estava faltando um pedaço. E a gente faz assim porque assim, a gente não sabe, né? Não é Parece palpável. o que é que tá faltando. Precisa de alguma coisa para colocar a mão dentro, adorei isso. Que é exatamente poder trabalhar na base fisiológica dos sintomas. Exato. Porque a gente trabalha com os sintomas lá fora, né? E se a gente conseguisse trabalhar com os sintomas lá dentro? E a gente trabalha com isso através da neuromodulação. Sim. Quando você fala em quais são os principais desafios na clínica multidisciplinar, como é que é essa rotina? Quais são os principais desafios? Então, quando a gente fala numa clínica ABA, a gente pensa muito em rigor técnico, né? A gente pensa em protocolos, em rigidez, em alguns contextos, né? Tem que cumprir, tem que seguir. E o nosso objetivo maior é mensurar esse comportamento para a gente poder intervir diretamente sobre ele. E eu costumo dizer que, assim, entre a ABA e a TCC é um casamento. Ah, com certeza. E quando a gente entra com o neurofeedback, por exemplo, eu falo que o neurofeedback é a minha aba tecnológica. Ai, que fantástico. Entende? Porque é possível ver o paciente mudando ali o perfil comportamental. E as respostas, elas se manifestam em diversos aspectos e às vezes até onde a gente não espera. Como, por exemplo, na seletividade alimentar. Você nem queria isso, né? Não era o objetivo inicial. De repente, tá comendo feijão. Oi? Né? Mas eu ainda não entrei com nenhum protocolo de alimentação. Aí a Nutri vem. Eu também não entrei com nada. Mas o que tá acontecendo? A gente tá fazendo SMR. SMR é o pó de pirilim pim pim do neurofeedback. É verdade. Não gosto de falar assim, porque parece mágica, né? Mas realmente é um protocolo que ele traz muitos benefícios e é isso, né? Você vai fazer um SMR para melhorar um negócio, já melhora. Porque o cérebro é um sistema, né, Manu? Sim. A gente fala de uma clínica multidisciplinar, a gente pensa que a clínica multidisciplinar é um sistema. Com vários profissionais interligados, trabalhando em conjunto. Não adianta um profissional ou trabalhar uma técnica de forma isolada, tem que trabalhar em conjunto. Sim. Que é o mesmo funcionamento do cérebro. E quando a gente está diante, né? Se trabalha com ABA, provavelmente trabalha muito com autismo. Público mor. E você encontra um cérebro funcionando de uma maneira diferente. Esse cérebro trabalhando de forma diferente, às vezes precisa ser visto, entendido e trabalhado também de forma diferente. Como é no teu dia a dia, na clínica, nesse atendimento multidisciplinar, o uso das tecnologias, de diferentes tecnologias de neuromodulação com esse público? Sim. Vou tentar trazer, assim, vamos pensar numa estrutura mais ampla, que eu falo que, assim, é uma proposta mais robusta dentro da clínica, que é a criança que faz, por exemplo, 40 horas de ABA semanalmente. Então, essa criança, ela chega na clínica no contraturno da escola. Sim. Então, vamos usar um exemplo de uma criança que chega de manhã, por volta de 8, 9 horas. Então, ela passa pela neuromodulação, ela vai para psicóloga, ela vai para TO, ela vai para fono, ela faz todo um circuito ali, almoça com a gente, porque alimentar-se é importante, alimentar-se adequadamente, comportar-se à mesa. Então, tudo ali tem um objetivo. E a gente sempre dá preferência, Vivi, aí cada caso é um caso, mas iniciar a manhã dessa criança com a neuromodulação ou antes dela ir para a escola. Sim. Aí a gente vai olhar o que ela tá mais precisando, né? Qual o ajuste que a gente precisa fazer ali. Óbvio que a gente não se limita a uma técnica, porque a gente tá falando de neuromodulação. Eu tô trazendo aqui um conjunto de técnicas, né? Que a gente vai disponibilizar na mesa, conversar de modo multidisciplinar. E eu falo assim, esse é o desafio que a gente venceu. Porque pensa numa equipe que quer estar junto o tempo todo. Ai, que maravilha.
que maravilha. Quando a gente senta naquele mesão lá, psicólogas, fonos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogas, neuropsico, nutri, musicoterapeuta, junta todo mundo de verdade. Às vezes a gente consegue juntar pessoas de fora, um neurologista para falar com a gente discutir realmente esse pensar fora da caixinha, sabe? Muitas áreas discutindo, e aí a gente vai vendo que o que é diferente. Por que a gente tem resultados que às vezes acabam sendo diferentes de outras clínicas? E eu sempre falo assim, eu não quero guardar isso para mim. Eu preciso que todas as clínicas do mundo entreguem esse resultado, porque quem se beneficia é a criança que neurologicamente já é prejudicada. Então, a gente tem ali questões na fala, questão no comportamento, questão na alimentação, questão motora. São tantas demandas que eu falo que a nossa clínica é uma clínica de porta aberta. Tanto para a família, que eu falo que eles são os meus maiores especialistas, então são as pessoas que eu mais treino. Invisto muito tempo em educação parental, em treinamento desses pais, porque é aí que tá o segredo da coisa, né? E eles também precisam entender a neuromodulação. Em alguns casos, a gente até coloca os pais para fazerem também, né? Porque é muito difícil administrar sentimentos, emoções no meio de... Dependendo da estrutura da criança, a gente precisa cuidar dessa família antes de cuidar dessa criança, né? Sim, cuidar de quem cuida, né? É quase um lema. Cuidar de quem cuida. Manu, você falando, eu tava visualizando uma clínica bastante completa, e aí quando você coloca, eu quero que todas as clínicas tenham essa possibilidade, eu acho isso muito bonito, porque é muito comum, às vezes, a gente ver profissionais querendo guardar aquela informação e dizer, esse é o meu tesouro. E, na verdade, o teu objetivo não é esse. O teu objetivo é que o teu paciente, o teu cliente final, seja beneficiado. Exatamente. E você não pode atender todas as crianças do mundo, todas as crianças do Brasil, todas as crianças do Rio de Janeiro, nem do teu bairro. É o pensamento que me rege a vida. Porque às vezes eu me pego assim, mas você não tem medo de... Medo de quê, gente? Tem tanta gente precisando de atendimento. E o atendimento de qualidade, ele começa com a conscientização. Sim. Então, se eu não ensino, se eu não tenho a oportunidade de provar para um médico, provar para uma família, provar para um outro terapeuta o resultado que eu tenho, eu não vou mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. Sabe? Então, é basicamente esse movimento aí que a gente tá fazendo, de divulgar o máximo que puder, porque assim, hoje é algo pagável, né, Vivi? É alcançável para uma família fazer o tratamento. Com certeza, porque historicamente, a gente falando, o tratamento era menos acessível do que era hoje. Se a gente pensar em neuromodulação, principalmente, era inacessível porque todos os equipamentos eram inacessíveis ao profissional da clínica. Exatamente. Então você não podia simplesmente ir lá comprar, primeiro porque era grande e era caríssimo, tinha que comprar fora do Brasil, era tudo uma complicação. Hoje, ainda bem, né? A gente tem acesso a equipamentos muito pequenos, poderosos, mas pequenos, portáteis, que você pode levar para o teu paciente ali na clínica e de forma acessível. E sai acessível para você, também é mais fácil de você deixar acessível isso para os teus pacientes. Manu, eu acho que isso que acabou que deu certo, a parceria, né, NeuroWork Rio, porque sempre foi o propósito da NeuroWork. A gente fala, quando a gente começou, eu e o Thales, eu atendia lá 8, 11 pacientes ao dia, o Thales também, né? Vamos pensar 8 na melhor das hipóteses, né, Manu, de a gente se trabalhar mais direitinho, sem acabar com a nossa vida, né? Às vezes, assim, quantas vezes atender 11 pessoas no dia, e é limitada, a nossa agenda é limitada. Quando a gente começou a ensinar, você começa a capacitar profissionais, e esses profissionais vão atender mais 8, 11 pessoas ao dia, né? Exatamente. E a gente amplia muito a possibilidade de pessoas que são atingidas com o objetivo final. Então, nosso objetivo lá no fundo é que as pessoas tenham qualidade de vida, redução de sintomas, que famílias sejam acolhidas, sejam acalentadas, e vocês também fazem isso muito bem.
levando não só nessas 2 clínicas que vocês devem atender muitas crianças, conseguir atingir um número grande de famílias, mas ensinando profissionais do Rio e do Brasil inteiro, levando todo esse conhecimento que você carregou aí 5 anos. Inclusive, resolveu fazer mais uma graduação. Não tinha nada para fazer à noite, todo dia de noite, sabe? De 7 às 10h30. Olha aí, ó, efeito colateral de trabalhar com neuromodulação. A gente quer estudar. Sim. É um pouco o perfil de quem trabalha com neuromodulação, né? O povo que gosta de estudar. É uma galera muito estudiosa, dedicada, né, Vivi? Sim. Eu gosto muito. Por isso que não faz sentido guardar. Quanto mais você compartilha, a sensação que você mais tem, mais você vai desenvolvendo essa corrente aí do conhecimento, a corrente do amor. É maravilhoso. Não, é incrível. Eu acredito que isso que é um grande ponto positivo que a NeuroWork tem com vocês é essa sede por levar essa informação que é muito rica para um maior número de profissionais, para um maior número de famílias que possam ser de fato atendidas pelas técnicas de neuromodulação, psicopedagogia, fonoaudiologia. O que tem numa clínica multidisciplinar? Conta para mim. Vamos lá. Vou tentar achar uma ordem aleatória. Psicologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, terapia nutricional, que são coisas distintas. A musicoterapia, tem a musicalização e a nossa cereja do bolo, que é a neuromodulação. Inclusive, nós colocamos como protocolo padrão da clínica, claro, todos os pais autorizaram, né? A fotobiomodulação antes de começar a sessão. Ai, que fantástico. E assim, crianças que a gente tinha muita dificuldade no manejo, porque nem toda criança tá dentro de uma terapia robusta. Sim. Então, eu tenho criança ali que faz uma terapia, que faz 2 terapias, então é uma escala bem menor, né? E a literatura vai propor pra gente, no mínimo, 10 horas semanal. Então, como que você consegue fazer um trabalho? Então, tem que ter a mão de dentro. E a mão de dentro, às vezes, é essa família usar essa faixa de fotobiomodulação, uns 10 dias em casa, pra gente poder conseguir acessar. Porque às vezes a criança tá tão desorganizada e tão inflamada neurologicamente falando, e quando você vai entrando ali, porque a gente ainda entra no outro agravante, a gente tá falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que nenhum caso nem é parecido, é parecido. Nem é parecido. Então, medicação, e muda, e aumenta, e troca, e tira. Então, é a criança que dorme de um jeito e acorda de outro. E a gente percebe que é muito nítido quando a gente pode começar uma sessão iniciando com a fotobiomodulação e com o TDCS. É incrível. Manu, você tocou num ponto que eu achei que alguns pontos aqui que eu queria destacar. Um deles é todos esses profissionais da clínica sentem falta desse algo mais? Não era uma questão tua. Era algo que a nutricionista, a fonoaudióloga, elas também sentiam que elas queriam alguma coisa a mais. Não, e elas trazem um comentário, assim, a clínica multi, como tem muitos profissionais, acaba que um atende aqui, numa outra clínica, e aí a gente estava na supervisão à noite, 10 horas da noite, esse povo todo lá, em volta de uma mesa, comendo bolo de chocolate, salgadinho e discutindo o caso. A terapeuta falou assim, sabe qual é a minha vontade? É todo dia poder trabalhar aqui. Porque tem alguma coisa que eu acho que é esse negócio do neurofeedback da Manu, que faz a coisa andar. Então, porque é muito ruim a sensação, e eu acho que quem tá nos assistindo tem essa sensação de enxugar gelo. Sim. E dá a sensação de que, cara, a família tá investindo tempo, dinheiro, expectativa, e não tô entregando resultado. É um investimento de vida, né? De vida. E tem criança que nem entrar. A gente às vezes tá pensando em falar, criança que não fala, que não lê. Mas a gente tem criança que nem entrar na clínica entrava.
sabe? Que não sabia sentar, que catava cisco. Então, assim, falar da criança que não falava e que fala é muito legal, mais fácil, né? Bonito. Mas quando eu penso de uma criança que só se joga no chão e cata cisco do chão, e de repente essa criança tá sentada numa mesinha fazendo atividades, se preparando para um processo de alfabetização aos 20 e tantos anos de idade, isso não tem preço. Não tem preço. Aí entra a minha dificuldade de me desvencilhar da clínica. Não dá. É minha cachaça. Eu acho que o meu único vício de vida, Vivi, de verdade, é a clínica. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô no rolo. Tanto que, assim, eu tô proibida pela equipe de atender famílias. Sim. Porque senão eu entrei no rolo. Entendi. Entendeu? De verdade, proibida. Ninguém mais, Manu não atende mais nenhuma visita aqui, porque realmente eu preciso estar disponível para todo esse raciocínio clínico, né? Eu preciso estar disponível para todo mundo. Mas eu preciso diminuir o meu ali dentro, mas eu amo, faz igual, pega pra mim. Eu amo isso, eu amo pegar a criança que, cara, não sabia sentar e agora ele senta, ele fala, ele olha, ele ri, ele faz imitação arbitrária. Gente, eu nasci pra isso. Eu acabo de atender e eu falo, eu nasci pra isso. Ai, que maravilha. Eu gosto muito de escutar histórias assim, Manu. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E um outro ponto, que é um ponto que realmente me preocupa muito, a gente fala daquela criança ideal que faz 40 horas. Mas nem toda família pode, nem toda criança tem acesso a isso. Existe uma limitação política, cultural. Não é nem política e cultural, é financeira. Financeira mesmo, social. E daí você trouxe essa questão de fazer a fotobiomodulação todos os dias em casa. Ou seja, aquela criança não consegue vir todos os dias e passar tantas horas na clínica, mas eu tenho algo que eu posso disponibilizar e ela vai ter acesso à fotobiomodulação todos os dias em casa. Que mágica, não é mágica, gente. Não é mágica. Mas assim, que mágica o que a fotobiomodulação faz com a gente, Manu? Então, eu costumo dizer que a fotobiomodulação é a cosquinha que o cérebro precisa para se alegrar, para se acalmar. E eu falo isso para as crianças mesmo, né? E pode ser o mais severo de todos, mas eu falo assim, é severo, mas entende. Entende, porque dá vários golpes do baú na gente, sabe? Então, assim, sabem tudo. E quando a gente coloca a faixa e as pessoas perguntam, mas como que vocês conseguem? A gente conversa. Mas ele é nível 3 de suporte. Mas ele entende. E a gente conversa. E aí, a gente observa que essa criança, ela se organiza. E às vezes é imediato. Se a gente... O que acontece? A gente que trabalha com aba, a gente fica meio CSI. Entra num nível de investigação. Então, qualquer coisinha diferente, a gente percebe no outro. E aí, tipo, a gente tá ali uma criança que tem 30 segundos sentada. De repente, ela fica 20 minutos sentada. Fez diferença pra você? E aí, a mãe levou a faixinha pra casa. Aí, usou, ela tem um sono de 3 horas por dia. De repente, ela dormiu 3 horas e meia. Daqui a pouco ela tá dormindo 4, 5 horas, 8 horas e chega na clínica completamente diferente. Com certeza. E aí, essa criança que só tem 1 hora por semana de terapia em relação àquela outra que tem 40, essa criança que tem 1 hora, ela ganhou em qualidade cognitiva. Esse cérebro começa a abrir janelas, conexões novas de aprendizagem que vão possibilitar que essa 1 hora, às vezes, seja mais eficaz do que a criança das 40 horas que tá fazendo ali na repetição, porque o cérebro tá desorganizado. E assim, é fato. Quem trabalha com TEA sabe. Às vezes tem criança que fica 20 horas por semana na escola, né? E correndo e gritando. E não faz sentido. Pra mim, são 20 horas perdidas. E quando você tem essa criança que começa a entrar em ordem e a escola pede pra marcar uma reunião com a gente e pergunta assim... Será que a família mudou o remédio? A gente entrou com a neuromodulação. Então, isso faz muita diferença, Vivi. Porque é transformar realmente a vida do indivíduo. E aí, eu falo que a ciência aba, ela fica com muito mais sentido
porque eu consigo ver evolução. Às vezes a gente tem um pacientinho lá que a gente não tá fazendo neuromodulação nele, e ele tem uma carga horária mais extensa, e por questões médicas, né? É algo que a gente ainda luta para trazer à tona, não é convencer, mas é levar as pessoas a lerem e se informarem, né? Então, é uma criança que a gente vê a evolução aqui, de repente, E aí eu tenho criança de 2, 3 horas que a gente vê uma evolução aqui. No segundo gráfico da segunda semana, a gente tá aqui no terceiro gráfico, chegamos no independente. Uau! Sabe? Primeiro ele nem conseguia, nem com suporte, e agora ele tá aqui no independente. E a gente entra com uma escala de treinos assim, muda. Não tem mais comportamento de agressividade, não faz mais as necessidades em qualquer lugar, entendeu que é o banheiro. Então... Esse é o caminho. Então, assim, você poder oferecer algo que organiza esse cérebro e amplie as possibilidades de tudo que a gente busca para esse indivíduo, que a gente tem por objetivo traçado, é outra história. Veja, uma das coisas que sempre me pegou como profissional, Manu, foi a minha limitação de tempo e espaço. Então, assim, eu só posso atender aquele paciente enquanto eu tô ali na frente. Sim. E aí, chega um momento, e assim, a pandemia, eu acho que trouxe muita coisa ruim, muita coisa boa, mas trouxe essa possibilidade desse atendimento remoto, de eu entender que eu não preciso estar fisicamente na frente do meu paciente. Eu tenho ferramentas que ele pode trabalhar sozinho em casa, bem orientado, enfim, mas que ele pode levar para casa e ele pode trabalhar, porque na outra semana que ele vai chegar lá comigo, né, no meu caso eram outros casos, ele vai chegar com esse cérebro já mais, vou usar a palavra limpo, gente, no sentido de mais organizado, tá? E ele chegando mais organizado, aquele trabalho que eu vou fazer é com certeza melhor. Então, hoje a gente tem inúmeras técnicas que o paciente pode levar para casa. Você usou o exemplo da fotobiomodulação, mas a gente pode usar PACE, a gente pode usar TDCS, enfim, existem uma série de técnicas que a gente pode mandar para casa. O paciente faz e quando ele volta, ele já voltou mais organizadinho. Volta com roupinha colorida, né? Volta diferente. Volta bem-humorado. É diferente. Aproveitando ali para contar isso, porque esse voltar diferente pra gente, profissional, é muito satisfatório. Aquele paciente que não tomava banho, no meu caso, né, trabalhei muito com depressão, ansiedade, casos assim. Aquele paciente que não tomava banho, começa a tomar banho, chega mais bonitinho, literalmente mais bonitinho, porque você vê que ele começou a se cuidar. Ele já está começando a se gostar novamente e está começando a cuidar de si. E isso, pra gente profissional, também é muito importante. Então, essas ferramentas trazem esse tipo de benefício, até de satisfação pessoal, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de pontuar é que, já pensou se a gente pudesse... Eu gosto muito de trabalhar com a psiquiatria também. Gosto muito da depressão. Não que eu gosto da depressão, né? Mas deu pra entender. A gente tem esse mal. Nossa, que caso interessante, que caso legal. Não. É isso, gente. Pelo amor de Deus, eu não gosto de depressão. Mas eu amo os depressivos. Então, assim, é muito interessante ver, junto com a psiquiatria, que quando a gente entra com uma técnica, por exemplo, de neuromodulação... uma pessoa depressiva, ela começa a passar por esse movimento, e a medicação que antes tinha muita rigidez de fazer efeito e tinha que trocar muito, essa medicamentosa, ela se ajusta. E o resultado que às vezes o psiquiatra demora muito para ter, né? Eu volto e meio recebo assim, quando eu recebo paciente dos psiquiatras, amigos, eles falam assim, Manu, tô te mandando porque eu já não sei mais o que fazer. Já tá com Zolpidem, sertralina, Venvance de manhã pra ver se a pessoa fica feliz. De tarde ela tem que tomar um Rivotril. Pra aguentar. E de noite ela tem que tomar de novo Zolpidem. Então, assim, é uma vida quase que escrava
e sem emoção nenhuma. Eu lembro que uma paciente, ela falou pra mim assim, Manu, se eu cair uma pessoa morta aqui, eu só passo. Não sinto mais, eu não sinto. Essa paciente hoje, ela tá de alta de neurofeedback, tá de alta de psiquiatria. Eu falo que ela é um dos casos mais bonitos que eu já vivenciei, assim, de ver a depressão e a ansiedade e o TDAH, todo mundo junto numa pessoa só. Difícil de saber quem é, que é o principal, não dá. E aí, é interessante que ela dizia assim, quando ela se via numa situação querendo desanimar, ficando triste, ela fala assim, eu vou acender essa tela. Quando ela se via diante, né, e acender a tela, pra quem não sabe, é exatamente o reforço positivo do neurofeedback, do tratamento de neurofeedback. Então, quando a gente pensa na TCC e na aba, a gente tem que ter ali um estímulo para esse indivíduo reagir, né? Então, eu vou fazer isso para ganhar isso. Exemplo, eu trabalho 30 dias para ganhar dinheiro em um só. Então, o melhor exemplo de estímulo e resposta é esse. Mas, quando a gente fala de um paciente com depressão, com um paciente com próprio TEA, e entender que com o neurofeedback, por exemplo, esse estímulo vem dele mesmo, isso é muito legal, porque isso mostra maturação. Aí a gente vê esse indivíduo amadurecendo literalmente. Você vê a fala mudando. Poxa, eu tenho adolescentes com TEA, passou em medicina, tá indo morar sozinho, não abria nem a porta sozinho, porque tinha medo. Se a mãe não tivesse, aí vai ganhando laudo, né? Agora ele tem agora ele é agorafóbico. Aí não, porque, gente, vai vir só ter a mais, né? Muitos transtornos. E hoje ele tá morando sozinho no centro do Rio de Janeiro, porque passou pra medicina, mas decidiu fazer engenharia. Tá comigo desde 6 anos, Vivi. Uau, ai, que ele delícia. Tá com 17, olha a idade. Passou pro que ele quiser escolher. E ele faz neuromodulação há uns 4 anos. Ele faz neurofeedback há uns 4 anos. Ele faz 3 meses, aí a gente dá aquela pausa, e aí ele percebe, ele vem com os objetivos. E esse adolescente, quando ele tinha uns 14 anos, a fala que mais me marcou, e eu acho que fica aí nessa reta pra gente refletir, você imaginar uma pessoa com TEA dizer o seguinte, com TEA, rígida, controladora para caramba. E ele olha pra mim e fala assim, Manu, sabe o que eu tô descobrindo? Que quanto mais eu tento controlar, mais a tela escurece. E que quanto menos eu tento controlar, melhor eu vou no meu treino. E aí eu aproveitei o gancho, né? Claro. Então vamos falar sobre isso. Né? Porque era um adolescente que queria controlar a roupa que a mãe vestia, o que todo mundo ia comer, o que todo mundo tinha que fazer. Então, de repente, ver ele entrando nesse lugar de leveza, de piada, de diversão, de amigos, de tirar a máscara. Já tinha acabado a pandemia há muito tempo e ele continuava com a máscara. Então, toda essa evolução é muito bonito ver que vem de dentro dele mesmo. Aí a psicoterapia avança, a psicopedagogia avança. Ele tinha uma disgrafia incomum e ele tirou 9 pontos. Ele quase gabaritou redação. Uau. Entendeu? E a letra deu pra entender tudo. Sabe? Então, assim, isso é muito bonito de ver hoje. A mãe se trata, o irmão tá querendo se tratar também. Então, assim, é realmente a corrente do conhecimento e do bem, né, que a gente tem a fazer. Você trabalha com técnicas, né, você citou ABA, você citou TCC, então são técnicas fundamentadas cientificamente. Quando você fala da neuromodulação, surge essa dúvida, poxa, será que é uma técnica com evidência científica? Surge isso? Trazem para você essa questão, Manu? Vivi, surge e em grande escala, né, só que quando as pessoas conhecem o nosso trabalho, as pessoas confiam muito na gente. Sim. De verdade. Eu tenho médicos situações que aconteceram assim, por exemplo, médico, não vai fazer neurofeedback, isso é charlatanismo. Peraí, a Manuela, eu conheço a Manuela. Pode fazer, eu confio nela. Vou ligar pra ela e a gente vai... Mas pode fazer, pode continuar. Então, isso é muito importante. A gente... saber o que tá fazendo, saber o que a gente tá vendendo, porque é uma venda. É uma venda. Eu não tô ali pra vender cura, eu não tô pra vender substituição terapêutica, né? Nem de terapia tradicional, nem de medicação. Não é essa a ideia, não tem como. Mas o que eu posso oferecer pro meu paciente é a esperança de dias melhores.
sabe? Então, assim, questionam, e aí eu levo artigo, e aí eu levo o meu próprio trabalho, a fala de alguns médicos, eu mostro antes e depois em vídeos. Eu acho que é isso que vai consolidar o nosso trabalho. Infelizmente, a gente não pode usar a nossa própria clínica como base de ciência, né? Então, eu falo, ao invés de apresentar casos, eu falo, vou te contar uma história de amor. Né? Isso facilita bastante. Mas quando a pessoa... Normalmente parte muito dos neurologistas essa questão, mais do que dos psiquiatras. Mas quando eles vêm com os questionamentos e a gente apresenta o nosso trabalho, a nossa seriedade, né? São anos trabalhando com a mesma coisa, são anos melhorando a vida de centenas de pessoas, eu nem sei contar quantas pessoas, ensinando também centenas de pessoas a aperfeiçoarem suas técnicas, a conhecerem novas técnicas. Então, assim, mas é uma luta diária. Só que a boa notícia é que a gente tá abrindo caminhos para quem tá começando. Então, se a gente já chegou aqui, esse pedaço aqui, você não vai precisar pegar ali o facão para abrir caminho que a gente já abriu para vocês. É só vir junto. Muito bom. Manu, estamos indo para nossa reta final. Poderíamos ficar aqui horas e horas, como é comum acontecer, da gente ficar tagarelando e não para de falar. Mas queria que você deixasse uma mensagem pra gente, pra quem tá ouvindo, de repente trabalha e tá precisando desse o que é que eu preciso para poder agilizar o tratamento do meu paciente ou para poder melhorar alguns aspectos que com todas as técnicas que eu tenho ainda não tô conseguindo. Que mensagem você poderia deixar aí para esse público? Então, a minha mensagem é uma mensagem de formação continuada. Eu acho que não há limites hoje para o que a gente pode fazer dentro da nossa prática clínica. Não tem receita de bolo, não tem caminho das pedras, mas tem muito estudo. Existe hoje uma necessidade muito grande do ser humano de se tratar de forma saudável, de forma não invasiva. Muitas pessoas optam também pelo tratamento pensando em uma não medicação, sabe? Então, assim, pensando em qualidade de vida que eu sei que você que está assistindo a gente continuou até aqui. Porque eu falo assim, a gente quando se forma educador, né, a minha base eu sou professora raiz, sabe? Aquela que fez curso normal, usou aquela sainha, não enrolava tanto a saia, só um pouquinho. Mas a gente quando vem nessa questão, o objetivo nunca é enriquecer. A gente sempre pensa em transformar histórias, transformar vidas. E se você tem isso dentro de você, né? Faz parte dessa mesa que tá aqui, mas eu sei que se tivesse mais pessoas concordando com a gente, essa mesa ia ser infinita, né, Vivi? Seria infinita. E muito incrível, porque a gente conhece a seriedade de muitos profissionais. Então, se você faz parte tem essa mentalidade, o meu convite vem estudar com a gente, vem caminhar com a gente. Você pode me chamar no meu Instagram, né? @ManuelaMartinsPsi. Você pode me chamar lá que eu vou compartilhar com você a minha história, minha trajetória, meu conhecimento. Eu tenho entendido que quanto mais eu entrego, mais jorra. Sim. Então, jamais vou segurar, tá? E o convite vem com a gente. Vem ser NeuroWork. Vem ser NeuroWork, gostei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, de conhecer a Manu. Sigam ela nas redes sociais, vocês vão ver que ela tem ali um conteúdo de qualidade. Sigam as nossas redes sociais, NeuroWork Brasil, NeuroWork Rio e YouTube. Tem muito podcast, tem muito vídeo. A gente falou de fotobio, a gente falou de TDCS, mas a gente não explicou aqui nesse nosso bate-papo sobre essas técnicas. Tem outros podcasts que falam sobre as técnicas ou vídeos. Explorem bastante esse material, que tem muito material legal nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E continuem com a gente, porque a gente sempre traz profissionais de qualidade para debater, para conversar sobre neuromodulação, neurociência, tecnologia e muito mais. Então, te espero no nosso próximo podcast. Muito obrigada, Manu. Obrigada a você, Vivi.